11 animais que custam muito caro. O que você faria se ganhasse na loteria ou se encontrasse alguma arca do tesouro enterrada por aí? Viajaria ao mundo? Compraria algo que ninguém mais consegue comprar? Pois tem gente que gasta rios de dinheiro com bichos de estimação. Prepare-se para conhecer os 11 animais mais valiosos do planeta. Mas atenção, este vídeo não tem a intenção de incentivar o comércio de animais exóticos. Muitos deles estão em risco de extinção e são vendidos no comércio negro. Se você tiver a intenção de possuir qualquer um desses bichos ou qualquer outro que não seja doméstico, consulte antes o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Estamos apenas mostrando o valor deles no exterior, já que alguns países permitem sua comercialização legal. Mas antes, clique no botão inscrever-se e ative o sininho de notificações para juntar-se a nós no lado incrível da vida. Número 11. Lagarto do Nilo albino. Os lagartos do Nilo vieram da África. Esses répteis não são raros e, devido ao seu tamanho, não são indicados como animais de estimação. Um lagarto do Nilo mede cerca de 1,80 m. Eles têm garras e dentes afiados e são muito agressivos. No meio selvagem, sua alimentação é composta por pássaros, pequenos mamíferos, rãs, ovos de crocodilo e outros répteis. Mas as coisas são bem diferentes quando falamos do lagarto do Nilo albino. Curiosamente, estes animais não são albinos. Eles possuem uma anomalia rara chamada leucismo. Diferentemente do albinismo, o leucismo não afeta toda a pigmentação. Ele causa apenas perda parcial dela. Assim, o lagarto do Nilo albino tem pele clara, com uma coloração irregular que cria estampas incríveis e únicas. Já os olhos permanecem da mesma cor natural. Essas criaturas são vendidas a um preço que passa dos $10.000. Mas dizem por aí que o lagarto albino mais caro do mundo foi vendido por mais de $1 milhão. Número 10. Macaco japonês. Os macacos japoneses vivem em florestas, montanhas e planaltos do Japão. Eles são os únicos primatas, além dos humanos, que conseguem habitar as regiões mais geladas do país. Isso é possível porque possuem uma camada bem grossa de pelos no corpo. Assim, eles conseguem suportar temperaturas congelantes de até menos 20 graus Celsius. Apesar dessa enorme resistência ao frio, estes animais adoram tomar um banho quente. E é por isso que eles geralmente passam o dia em locais que tenham fontes termais. Infelizmente, isso cria um problema e tanto, pois com temperaturas tão baixas, até os macacos japoneses correm o risco de congelar quando saem das fontes para caçar. Mas os próprios animais encontraram uma solução. Alguns macacos são designados como os caçadores do dia. Assim, eles não entram na água e, como seus pelos ficam secos, eles não congelam. Há pouco tempo, essas criaturinhas fofas foram incluídas na lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza e passaram a ser protegidas por lei. Já houve casos em que esses animais chegaram a ser vendidos no exterior por $3.000. Número 9. Aruanã. O aruanã é um dos maiores peixes de água doce do mundo e certas espécies podem ter até 2,40 m de comprimento. Por incrível que pareça, essas criaturas têm nadado nas águas do nosso planeta desde os tempos dos dinossauros. Os chineses acreditam que o aruanã asiático traz prosperidade e boa sorte devido às suas escamas parecidas com moedas e por causa da cor vermelha. Talvez por isso, algumas espécies raras, como o aruanã vermelho, também chamado de peixe-dragão, possam chegar a custar milhares de dólares. Número 8. Tucano bico de arco-íris. À primeira vista, este pássaro pode lembrar algum personagem de desenho animado ou uma fantasia de algum artista de vanguarda. Mas o tucano bico de arco-íris existe mesmo. Ele pode ser encontrado em diversos lugares do mundo, nas Américas do Sul e Central, no México e no Caribe. O bico deste pássaro é uma incrível mistura de amarelo, verde, vermelho e laranja. É por isso que ele tem esse nome. Quando os tucanos precisam se comunicar, eles produzem sons parecidos com os das rãs. Seria até engraçado se o barulho não fosse tão alto. Às vezes dá para ouvir a mais de meio quilômetro de distância. Esses pássaros são brincalhões e sociáveis e não gostam de ficar sozinhos. É bem comum encontrar 5 ou 6 tucanos vivendo juntos no buraco de alguma árvore.
No exterior, o tucano bico de arco-íris chegou a ser vendido por preços entre 5 mil e 10 mil dólares. Número 7. Macaco de brasa. Este macaco também é chamado de macaco molhado, pois vive nas regiões úmidas da África Central. Se você está pensando na origem deste nome estranho, aqui está a explicação. Os macacos de brasa são chamados assim em homenagem ao explorador francês Pierre Savoyen de Brasa. Até os filhotes deste macaco já parecem velhos. A culpa provavelmente é dessa longa barba branca, desses olhos tristes e sábios e dessa monocelha fofa que dá a eles um ar trágico. Os macacos de brasa são ótimos na arte de se esconder e conseguem ficar super quietos caso pressintam alguma ameaça. Mesmo assim, eles são capturados e mantidos em cativeiro, onde podem se reproduzir. O custo de um macaco desses varia entre 7 mil e 10 mil dólares. Número 6. Arara azul grande. Esta ave é o maior psitacídeo do mundo e vive nas regiões central e leste da América do Sul. Mas como esse pássaro se tornou um animal de estimação muito popular, sua população selvagem diminuiu drasticamente. Os representantes das maiores espécies de arara azul têm bicos poderosos, usados para abrir sementes e cascas duras de nozes. Estes bicos são tão fortes que podem atravessar até uma casca de coco. No Brasil, as licenças para a criação da arara azul em casa são raras. O preço desse animal pode passar dos 50 mil reais. Número 5. Catacua das palmeiras. A catacua das palmeiras tem uma cor única. Trata-se do maior papagaio da Austrália e o animal pode ser preto ou cinza escuro com uma mancha vermelha na cabeça. Pode crescer até 61 centímetros e geralmente pesa pouco mais de 1 quilo. O mais interessante é que a mancha vermelha que as cacatuas têm na cara muda de tom quando o pássaro fica agitado. Os machos geralmente marcam território segurando gravetos grossos com seus poderosos bicos e batendo as patas contra os troncos de árvores ocas. Dá para ouvir essa cacofonia de longe. O custo médio de uma cacatua das palmeiras no exterior pode chegar a 16 mil dólares. Número 4. Piton real albina. Esta cobra se destaca pela beleza. Sua característica principal são as manchas amarelas sobre o corpo cor de lavanda. Para completar, a Piton tem brilhantes olhos vermelhos. Com origem na África, ela já foi considerada o animal de estimação mais caro do mundo. E não é à toa, porque se trata de uma criatura deslumbrante e muito rara. Muitos colecionadores tentam colocar as mãos em uma delas, já que a mutação de cor é uma característica genética recessiva. Essa cobra chega a ser negociada legalmente no exterior por até 40 mil dólares. A Piton gosta de roedores e precisa se alimentar apenas 1 ou 2 vezes a cada 2 semanas. Número 3. Vaca loura. Se segure aí, pois o próximo animal extremamente caro é um curioso inseto. O vaca loura é um escaravelho tão raro que um criador japonês conseguiu vender por quase 89 mil dólares. Há mais de 1000 espécies de vaca louras, mas a sobrevivência desse bicho está ameaçada por causa da perda de seu habitat. É fácil reconhecer um vaca loura macho. Ele tem uma mandíbula grande, com chifres vermelhos saindo da cabeça. Este escaravelho mede, em média, 7,6 centímetros. Número 2. Leão branco. Os leões brancos são super raros. O único lugar onde eles podem ser encontrados é em reservas de vida selvagem na África do Sul. De acordo com o Global White Lion Protection Trust, existem não mais que 300 leões brancos no mundo hoje em dia. Estes animais são tão raros que um filhote chega a ser vendido no exterior por 138 mil dólares. Naturalmente, a aparência única destes predadores sempre atraiu os caçadores. Os leões brancos foram muito caçados e quase se tornaram extintos. Felizmente, os filhotes de leão branco agora estão nascendo no Kruger National Park, um lugar onde não há caça de leões. Isso traz um fio de esperança para a sobrevivência dessa espécie. Número 1. Cavalo árabe. Trata-se de uma das raças de cavalo mais caras do planeta e um dos animais mais caros já comercializados.
Nos anos 80, quando as pessoas começaram a criá-los e vendê-los, os cavalos árabes se tornaram incrivelmente populares. E aí, seu preço chegou às alturas. Esses animais majestosos viraram um símbolo de status em muitos países. Os cavalos árabes viraram moda nos Estados Unidos por serem mansos, velozes e bonitos. Eram mais usados em corridas e para cavalgar. Um cavalo puro sangue pode custar até $1 milhão. Falando nisso, o cavalo árabe mais caro de todos os tempos foi o Padron. Este garanhão foi vendido por $11 milhões. Nunca é demais lembrar, muitos dos animais mostrados aqui estão em risco de extinção. Seja contra o comércio ilegal de bichos. Se você tem interesse em ter qualquer um deles, certifique-se antes se eles podem ser mantidos em casa no Brasil, consultando o IBAMA. Qual animal mais chamou a sua atenção? Escreva o que você achou nos comentários abaixo. Lembre-se de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever no nosso canal para juntar-se a nós no lado incrível da vida.